Parece que o guia já não está tão presente junto ali na incorporação. Parece muitas vezes que a incorporação está fraca, ou que ela não é verdadeira. Ou então o médium, durante o trabalho, no meio ali da sessão, perde conexão. E é muito comum isso acontecer. Meus queridos e minhas queridas, vocês estão bom, né? Eu sou José João Neto, sou dirigente do terreiro de Umbanda Casa de Fé e por aqui você já sabe, se você me acompanha, se está cansado de saber, que por aqui eu compartilho com vocês experiências da minha vida como espiritualista, como médium, como dirigente de um terreiro de Umbanda, tá bom? Bom, hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho mais da experiência que a gente vai adquirindo com o tempo como médium e muitas vezes médiuns novatos passam por essas dificuldades e não sabem lidar. Muitas vezes não sabem nem perguntar, ou então muitas vezes não sabem nem o que está acontecendo com eles naquele momento. E isso é uma coisa, isso que eu quero falar com vocês hoje, é uma coisa muito comum que acontece no nosso meio mediúnico. Nós, médiuns, passamos por certos momentos que são parecidos com provações, ou então momentos que a gente se coloca em provação, né? A gente se coloca muito assim, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? E o que eu quero passar para você hoje é uma instrução, para você passar por um momento com um pouco mais de confiança. O que eu quero passar para vocês hoje é um pouquinho mais sobre conexão mediúnica. É muito comum muitos médiuns que começaram o desenvolvimento mediúnico há pouco tempo relatarem para a gente que nos primeiros dias do desenvolvimento mediúnico as energias eram muito intensas, as energias eram muito presentes. E depois que eles começaram a se adaptar um pouco com aquelas energias, parece que o guia já não está tão presente na vida dele, parece que a energia está mais fraca, parece que a conexão já não é tão estável, parece que a coisa não está fluindo bem. Isso acontece com muita frequência e isso acontece com todos, tá, gente? Esses relatos chegam para a gente com muita frequência, tá? E eu quero explicar para vocês um pouquinho mais sobre por que isso acontece. E também um outro relato que chega muito para a gente, né? Muita gente pergunta para a gente, fala assim, João, estou tendo problemas. Por quê? Porque no meio da gira eu perco conexão. A gira está acontecendo ali com muita energia, com muita coisa boa, a tabaco está tocando, a energia está legal, todo mundo está muito bem conectado, mas eu perco conexão do nada. Deixa eu explicar para você também um pouquinho mais sobre por que isso acontece. A primeira coisa que nós temos que entender dentro desse contexto, pessoal, é que no começo do desenvolvimento mediúnico, as energias vão se apresentar para nós, sim, de uma maneira mais potente e de uma maneira, vamos dizer assim, mais enérgica. É muito natural para o médium perceber isso. Por quê? Primeiro fator, o médium não está acostumado com aquilo. Então, o primeiro contato, ele é muito enérgico. É novidade. Né? Para o médium, aquilo ali vai ser muito impactante. Vamos colocar numa comparação, atividade física. O primeiro dia, quando a gente vai na academia, no outro dia a gente não está sentindo as dores do corpo, a gente não está sentindo ali os resultados imediatos daquela atividade física? Pois é. Mas depois de um tempo, quando a gente vai indo na academia, a gente começa a frequentar a academia, né, ali começa a ir com frequência, aquela dor do primeiro dia já não acontece mais. Então o que acontece muito com o médium ali que está nos primeiros momentos do encontro mediúnico, né, começando o desenvolvimento mediúnico, é isso. Ele está recebendo ali, ele está percebendo ali aquelas energias com muita intensidade, porque ele não está acostumado com aquilo. E depois de um tempo, quando a gente vai se acostumando ali com o encontro mediúnico, quando a gente vai se acostumando com as energias dos guias espirituais ali na nossa vida, nós começamos realmente a nos acostumar com aquilo. Tá? E isso é normal. Não é uma questão, a gente não pode dizer que as energias estão mais fracas. Somos nós que não estamos mais naquele momento de surpresa com as energias. Nós estamos melhor adaptados a elas. Então os guias espirituais não estão te mandando menos energia ou estão mais afastados de você. Não se preocupe com isso. Fique muito tranquilo quanto a isso. A grande questão é que nós também nos preparamos melhor. Além de estarmos mais acostumados com essas energias, com certeza, depois que a gente inicia o processo de desenvolvimento mediúnico, nós estamos com as nossas energias melhores. Nós começamos a cuidar melhor do nosso espiritual. Nós tomamos os banhos de ervas, fazemos os preceitos, e muitas vezes, no começo da jornada espiritual do médium, ele não tem todas essas preparações ou ele não segue com tanto rigor.
Então essa percepção de muitas vezes as energias estarem mais fracas é por questão de costume, né? Da gente já estar acostumado ali com a energia do guia espiritual que está ao nosso redor e também pelas nossas preparações. As nossas preparações espirituais, né? As nossas preparações, por exemplo, o nosso banho de erva, os nossos preceitos, cuidar melhor da nossa mente, né? Dos nossos estudos. Muita gente acha que isso vai trazer mais potência. E realmente traz, mas traz de uma forma diferente, porque traz junto dessa potência calmaria, tranquilidade, preparação. Então nós temos que entender que tudo aquilo que nos faz mais fortes vai fazer com que nós tenhamos mais capacidade de lidar ali com as energias espirituais, no recebimento ali, né, das energias dos guias espirituais, no descarrego, no próprio ato de estar incorporado. Então não é uma queda de potência, é um aumento de preparação e também ali o costume com aquelas energias. E é interessante eu dizer para você que se você é médium, mas frequenta em outras religiões, eu quero dizer para você que aqui eu falo sobre Umbanda, que é a religião que eu escolhi para a minha vida. Mas você pode colocar essas práticas, essas dicas que eu estou passando para você também em outras religiões, como o Espiritismo, Candomblé ou outras religiões que trabalham também de forma mediúnica. Seguindo com o nosso assunto, muita gente relata também, né, assim como eu disse no começo do vídeo, que durante a sessão perde conexão. O médium, né, vamos colocar no contexto, o médium está ali, ele passou pelo processo do início do desenvolvimento mediúnico e ele chegou num ponto onde ele está tendo a incorporação e ela está acontecendo com tranquilidade, com calma e com boas energias. Aí aquele médium, ele relata o seguinte: João, quando eu estava no começo do desenvolvimento mediúnico, eu sentia as energias com muita intensidade, conseguia ficar incorporado a sessão inteira. Mas agora, né, agora que passou um tempo, eu já estou melhor adaptado às energias, né, já entendi qual que é o contexto de estudo, no meio da sessão eu estou perdendo conexão. Muita gente acha que isso acontece por algum ataque espiritual ou por a energia da casa estar instável, né, não estar estabilizada. Muita gente acha que é porque a sessão é muito pesada ou está muito intensa, ou então acha que não está realmente incorporado. Muita gente acha que está fingindo nesse momento. Eu quero explicar para você como é que funciona o processo aí durante uma sessão, né, durante uma sessão de atendimento, para você entender melhor o que pode estar acontecendo com você. Bom, gente, no começo da sessão é perceptível que as energias estão mais fortes. Tem muita energia acontecendo ali. É o encontro de muitas energias para fazer a preparação daquela sessão que está acontecendo. Então, por exemplo, dentro do terreiro de Umbanda, nós vamos fazer primeiro as nossas orações iniciais, todos orando junto ao mesmo tempo. Isso gera muita energia. O atabaque está tocando de uma maneira muito forte. Os pontos estão sendo cantados para atrair as energias e preparar melhor o ambiente. A defumação acabou de acontecer, o ambiente está preparado. É óbvio que nós vamos sentir as energias em alta, tá? E aí a incorporação começa a acontecer. Os membros começam a receber ali os guias espirituais para que o trabalho comece a acontecer. E a incorporação acontece de uma forma muito forte, né? Nós sentimos a presença dos guias espirituais, né? Eles demonstram realmente que estão próximos da gente. Porém, depois, alguns minutos depois, quando a gira começa, né, quando a sessão começa a acalmar, ali no meio da sessão mesmo, é nesse momento que muitos médiuns falam que perdem a conexão. E o que acontece nesse momento, gente, não é uma perca de conexão, mas sim apenas uma baixa energética, tá? Eu quero explicar detalhadamente por que isso acontece. No começo da sessão, assim como eu disse, muita preparação está acontecendo e nós vamos sentir essas energias preparatórias. Todo o ambiente está preparado, focado, alinhado, reunindo energias para o início da sessão. Beleza, então muita energia é percebida, muita energia é fácil de ser identificada no começo da sessão. E no final da sessão também é muito comum a gente sentir essas energias muito intensas. Por quê? Porque é a hora que as energias estão presentes para encerrar aquela sessão. Descarregar os médiuns, descarregar o ambiente, não deixar ninguém ir embora com uma energia pesada ou então acompanhado por um mau espírito. Então, nós temos fortes energias no começo e fortes energias no final da sessão. Isso é perceptível. Uma é com caráter preparatório e a outra com caráter finalizador ali daquela sessão. Porém, nesse meio da sessão, do começo até o final, nesse meio da sessão, nós conseguimos sim perceber uma diminuição energética.
tá? É nesse momento em que muitas pessoas, muitos médiuns relatam que perdem a conexão. Vamos lá, médium, agora você entender de uma vez por todas. No começo da sessão, muita energia, no final da sessão, muita energia, no meio da sessão, tem que ter uma diminuição de energia para você conseguir suportar a incorporação do início ao fim. Nós temos que lembrar que nós somos feitos de carne e osso. E a conexão mediúnica queima calorias, ela é cansativa. E nós estamos ali nos dedicando de forma física para que os guias se utilizem do nosso corpo, da nossa matéria, para enviar os recados e para que eles trabalhem ali naquele momento. E isso, essa prática da conexão, queima calorias. Ela cansa a gente. Quando eu falo de queimar calorias, não é que emagrece, é porque ela gasta energia. O nosso corpo é uma máquina e essa máquina precisa de energia para funcionar. E é necessário entender que esses momentos de alta energia, como o início da sessão e como o final da sessão, desgasta muito o médium, cansa muito o médium. Por quê? Porque gasta muitas calorias, né? Cansa de forma física o médium. Então, é uma sabedoria dos guias espirituais. É maravilhoso que eles façam isso, porque economiza as energias da gente. Alta intensidade energética no começo da sessão para preparar, alta intensidade energética no final da sessão para finalizar e no meio, essa sabedoria que o guia usa, né, que Deus permite que os guias espirituais usam, essa diminuição de energia para poder economizar então aí as energias do médium, para que esse médium suporte do início ao fim da sessão. E muitas vezes, nessa baixa de energia do meio da sessão, o médium acha que encerrou a incorporação e não encerrou. Garanto para você, pode ali persistir no seu trabalho mediúnico, você não está enganando ninguém. É normal a gente sentir esse afastamento do guia, porque, na verdade, ele não está afastando da gente. Ele está apenas economizando ali as nossas energias. E ele não precisa, naquele momento, enviar tanta energia para o médium, se manter tão presente ali no médium, porque ele faz isso para economizar suas energias, médium. Por isso que no meio da sessão é normal que a gente se sinta mais tranquilo, com um gasto energético menor, os batimentos cardíacos voltam à sua normalidade, muitas vezes aquele calorão, ou então aqueles tremeliques, ou então muitas vezes calafrios deixam de acontecer. Por quê? Não é porque você não está conectado, mas sim porque você está num momento de diminuição energética. O guia se mantém conectado com você mentalmente, intuitivamente, ele continua enviando para você os recados, ele continua conectado com você, ele não desconectou. O mentor espiritual que está ali naquele momento, ele continua conectado com você e o passe, o atendimento, ele continua acontecendo, pois vocês estão conectados. Mas o guia consegue diminuir o seu gasto energético através da diminuição energética naquele momento de conexão. E isso acontece com muitos e muitos médiuns que acham que nesse momento estão perdendo conexão e realmente não estão. O que está acontecendo é apenas o guia poupando das suas energias físicas para que você suporte ali a sessão até o final. E quem é médium, gente, quem trabalha mediunicamente, constantemente, sabe do que eu estou falando. Para você começar uma sessão com grandes energias e continuar a sessão com grandes energias, nesse meio da sessão tem que ter uma diminuição energética, porque senão o médium não suporta, tá? O médium, ele vai se cansar. A gente chega no final da sessão, depois de 1h30, 2 horas incorporado, trabalhando mediunicamente, a gente chega muito cansado, muito esgotado, e muitos já querem se alimentar logo naquele momento, porque também dá muita fome, o gasto energético é muito grande. Então, isso que acontece, essa diminuição, essa baixa energética no meio da sessão, é uma coisa maravilhosa para nós. É uma sabedoria mesmo divina que os guias utilizam para poupar as nossas energias. Você pode ficar tranquilo que isso acontece, não é só com você não, acontece com muita gente. Você, médium, você que está assistindo, já passou por alguma coisa que a gente falou aqui no vídeo? Aconteceu isso com você? Você sentiu essa baixa energética? Achou que não estava conectado? No seu começo do desenvolvimento mediúnico, as energias se apresentavam mais fortes para você, depois diminuiu? Se você já passou por isso, comenta aí, deixa a sua experiência para que outros amigos também sejam ajudados através do seu comentário. Bom, é isso que eu tenho para passar para você
hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aí o seu gostei no vídeo. Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que precisa saber desse conteúdo. Não deixa de se inscrever no canal, que ajuda muito a gente a continuar aí produzindo material para vocês. Bacana? Até a próxima. Tchau, tchau.